demorar muito. Bom, então, reforçando, boa noite a todos. Como eu estava dizendo, para mim é uma alegria enorme ter vocês aqui. E nós vamos fazer um percurso aqui hoje que é como uma espécie assim de sobrevoo, um mapeamento de alguns temas relacionados a esse grande tema chamado Como Ver Arte. Ele é um pouco mais complexo, mais profundo e certamente muito mais bonito do que apenas assim algumas dicas, né? Olha, faça aquilo, se posicione de tal jeito, enfim. Essa não é uma aula de truques, uma aula de dicas. Embora a gente possa ter aqui alguns truques e algumas dicas, o que faz parte de toda a arte. E para começar já com um conceito, a palavra arte, ela originalmente, como vocês devem saber, ela significa técnica, ou a habilidade, a capacidade de fazer, ou o próprio fazer. De modo que a ideia de um como ver a arte poderia, inclusive, essa palestra chamar-se a arte de ver a arte, o que seria também um nome bem bonito. Eu estou acionando o meu cronômetro aqui para eu não me perder, né, porque eu falo bastante, vocês vão ver. Mas, embora, deixa eu avisar, a minha ideia é que a gente tenha um percurso aqui de alguma coisa em torno de 50 minutos, 1 hora, tá bom? Então, assim, poderia ser a arte de ver a arte. Como eu vou explicar no decorrer da palestra, vocês vão ver, essa ideia de como fazer alguma coisa envolve habilidades e conhecimentos. O que significa que, sim, há uma parte que a gente pode chamar de técnica, então a gente poderia pensar a técnica de ver a arte, ou como eu estava dizendo, a arte de ver a arte, mas envolve também um conhecimento. E um conhecimento é muito mais do que uma informação, então ele é uma grande situação, que a gente pode até chamar assim, uma situação existencial, um conhecimento, o domínio de um propósito, o domínio de quem você é, do que você quer, que relação você vai estabelecer com a realidade. Um conhecimento é algo mais profundo. Portanto, quando a gente propõe um saber como esse, saber ver a arte, a gente está falando de desenvolver conhecimentos e adquirir habilidades, e também desenvolver habilidades. E esses dois eixos, eles não são excludentes, eles são complementares. São problemáticos quando a gente os confunde e acha que são as mesmas coisas, não sabe se a gente está desenvolvendo uma habilidade ou um conhecimento. Isso é muito nítido, por exemplo, quando a gente vai aprender uma língua estrangeira. Ela tem uma base de conhecimento e uma base de habilidades. Às vezes as pessoas têm habilidades com a língua estrangeira e não conhecem nada dela. Outras vezes conhecem muito e têm poucas habilidades. O ideal é casar as duas coisas. Lembrando que habilidades são essas capacidades de saber fazer. Então eu vou vou apresentar, esse pequeno roteiro que a gente vai seguir aqui. Na verdade, corrigindo, é um grande roteiro que, entretanto, a gente vai, como eu estava dizendo, fazer uma espécie de sobrevoo, um mapeamento dentro do qual o meu principal objetivo aqui, como as coisas são muito complexas, das quais eu vou tratar aqui, e você tem tratados sobre cada coisa que eu vou falar aqui, bibliografias imensas sobre isso, então certamente não se trata de a gente resolver tudo. Mas nesse mapeamento, o meu principal objetivo aqui é esclarecer pontos de dúvidas e, sobretudo, em algumas questões mais espinhosas, indicar caminhos, porque eu reparo que no modo como a gente tem sido educado, e especialmente no modo como a gente tem sido educado sobre arte, às vezes a gente se perde em questões que eu vou chamar aqui de vazias. Elas não estão resolvendo nada, nem estão interessadas em resolver nada, elas estão apenas como um cachorro assim, correndo atrás do próprio rabo. Então, minha principal intenção aqui é, nesse mapeamento, jogar luz sobre algumas coisas e nos permitir começar a fazer esse mapeamento. Então, o roteiro que eu pensei para a gente hoje, vocês olha só, vejam como isso aqui dá pano para manga, é muita coisa. Eu vou começar com uma reflexão sobre o que é o olhar, o que vai nos levar a entender a relação entre os nossos sentidos, o olhar, o olfato, a audição, etc., com a nossa inteligência da realidade.
Lembrando que um dos modos de aprender uma coisa, e isso é muito importante, é não tomar as palavras assim como gatilhos, ou dar como pressuposto que a gente sabe o que elas querem dizer. É preciso, quando a gente está entendendo um tema, investigar o que cada palavra quer dizer. Então, o que eu estou chamando de inteligência? Vocês vão ver que eu vou esclarecer isso um pouquinho, porque a gente tende a confundir inteligência só com uma certa capacidade lógica, e a inteligência humana é algo muito maior do que isso. Depois a gente vai entender, depois de entender o que é o olhar, depois de entender essa relação entre os sentidos e a inteligência, a gente vai afunilar um pouquinho e vai entender o que é olhar uma obra de arte, vamos começar a pensar sobre isso, o que vai nos obrigar a fazer uma reflexão também sobre o que é uma obra de arte, para que ela serve. Lembre-se que eu falei que o conhecimento te coloca na relação humana com as coisas, então você tem que saber o que você é, quem você é, o que você deseja, o que você pretende, para saber o que você pode tirar e como se relacionar com cada coisa. E também vai te obrigar a pensar, puxa, o que é uma obra de arte? O que eu quero com ela? O que eu faço quando eu vou ver uma obra de arte? Por que me interesso por esse tema? Tudo isso vai entrando em jogo para que você tenha um verdadeiro proveito na sua relação com as obras de arte. A gente depois desce um pouquinho mais e vai pensar em como olhar e ver uma obra de arte. Aqui a gente entra no como, e aqui a gente avança um pouco mais no sentido daquelas habilidades, que só podem ser bem compreendidas se eu já situei antes o meu propósito. Todo como fazer alguma coisa só é bom o suficiente se ele tem conhecimentos práticos, perfeitamente, muito bem, mas se eles estão assim ancorados, se eles estão sedimentados num propósito claro e inteligente. Então, assim, como fazer tal coisa? Primeiro, preciso saber para que eu vou fazer essa coisa, por que eu deveria fazê-la, por que eu quero fazê-la, por que essa coisa é feita, a quem ela serve. Então, repara que cada coisinha dessa é como uma grande teia de aranha, em que cada fio que você mexe, mexe o conjunto inteiro. E por isso que é um assunto tão importante, não é só um assunto circunstancial. Quando a gente pensar nesse roteiro aqui, quando chegar aqui, a gente vai pensar em um desdobramento reflexivo aqui entre o que é educar o olhar para ver aqui as obras de arte, e eu vou voltar e pensar o ver para educar o olhar. Então, eu me educo para ver as obras e como as obras, uma vez que eu lanço a elas um olhar educado, podem continuar me educando, ou podem me educar mais, ou podem... Não é no sentido moralista que eu vou dizer, me melhorar. Eu vou explicar isso aqui melhor, mas que isso fique claro. Me melhorar não é no sentido de uma mera evolução moral, não. Uma melhoria no aspecto intelectual, sensível, que me aproxima do meu melhor. Hoje em dia está muito comum nesses videozinhos assim de redes sociais, né, de autoajuda fulminante, falar assim, qual a sua melhor versão? Isso geralmente é uma bobagem, assim, quando tratada levianamente, mas essa ideia da sua melhor versão tá, se você cavar, você vai chegar na ideia de felicidade de Aristóteles. Então, ela tem um fundamento, ela tem um porquê ser dito. E, assim, ter relação com as melhores coisas, certamente é uma contribuição para o melhor você. Isso está na base do que eu estou propondo como uma educação do olhar e o porquê ver as obras de arte. E aí a gente vai passar, obviamente, de maneira rápida, pela ideia de cultura, de gosto, de entendimento e apreciação, e vai fechar a palestra com a ideia dos princípios e um pequeno roteiro, uma receita, vamos dizer, um método do que é, ou como ver obras de arte, como ter a habilidade de fazer, como fazer, propriamente da arte de olhar arte. Só para lembrar, método é uma palavra que costuma assustar, porque ela parece às vezes ter um rigor científico e tal. Tudo bem, pode ter por um lado, mas método significa um caminho conhecido. Quando uma pessoa tem um método, significa sobretudo que ela conhece o melhor percurso ou conhece o percurso possível para tal coisa, para tal finalidade, né? Então, um método significa que outras pessoas que tentaram fazer aquilo de maneira sábia e proveitosa podem indicar por onde e o que você vai encontrar no caminho.
Como eu estava dizendo, tudo isso aqui, que já é muita coisa, faz parte de um esforço maior que eu tenho, que resulta em livros e resulta em cursos, pensando a arte, né? Alguns de vocês que estão aqui, obviamente, já me conhecem, outros estão me conhecendo agora. Eu nem iniciei a palestra por isso, que eu acho sempre um pouco esquisito a pessoa ficar se apresentando. Mas eu sou professor e escritor, eu até inverto essa ordem, eu sou um escritor e professor. Deixa eu mostrar aqui, autor, por enquanto, desses 3 livros, o mínimo sobre criatividade, né? Que é um tema, eu basicamente divido meus temas como professor hoje entre 3 áreas relacionadas, literatura, processo criativo e arte. Um livro chamado Obverso, a Arte e as Suas Circunstâncias, e um livro de contos que já está no finalzinho da sua edição. Esse livro andou bem, uma alegria muito grande, e está próximo de encontrar o seu novo irmão na ficção, porque eu devo publicar um novo livro de ficção em breve, chamado A Coisa Fora do Texto, que é um livro de contos. Então, essa palestra de hoje, ela está dentro de um grande esforço, de um grande conjunto, que passa pela questão dos ensaios, eu tenho um curso chamado Introdução à História da Arte, é isso que eu vou apresentar para vocês agora, e o que a gente vai ver aqui hoje é parte desse conjunto maior chamado Introdução à História da Arte. Eu vou apenas fazer um desvio como nota de pé de página aqui do nosso roteiro para, claramente, 2 objetivos. Um, apresentar a você o curso Introdução à História da Arte, quero que você conheça, queria ter você lá no curso. Então, é óbvio que eu estou aqui fazendo uma apresentação e, vamos dizer, uma venda desse curso. Mas fica o convite para que você conheça essa reflexão que você vai ver aqui agora, num esquadro muito maior, com mais profundidade, mais tempo e tal. E também para que você, mesmo que você não vá para o curso depois, que você tenha uma noção de como esse pequeno conjunto, esse pequeno roteiro aqui de assuntos se encaixa num quadro muito maior. Esse curso, eu costumo dizer que ele não é um curso de historinha da arte, no sentido de que é muito comum que a gente faça uma história da arte, assim como uma sequência de história linear, né? Então se apega muito assim aos casos, aos episódios, às curiosidades, a passagem de um movimento para o outro, a linearidade dos eventos históricos, a relação entre movimentos e artistas. Outro dia, inclusive, eu vi um vídeo de história da arte. Em 5 minutos eu vou te ensinar a entender todos os movimentos da arte. Se parece que você, sei lá, parece que quebrou o vidro, é cubismo. Se parece que está chovendo, é impressionismo. Eu acho que isso pode ter sua utilidade, sei lá, tanta coisa, tanta gente no mundo que pode cumprir alguma função para alguém. Não é no que eu acredito, não é no que eu gosto, e não, acho que isso, do ponto de vista de uma educação humana real, tem pouco proveito. Ainda mais em tempos de inteligência artificial e acesso à informação, você pode baixar qualquer guia e ouvir qualquer dicasinha rápida. O curso não é para isso. Eu não estou ali para contar historinhas da arte. Eu realmente quero fazer uma introdução, ou seja, fazer com que você, do ponto que estiver partindo, sabendo muito ou sabendo nada, consiga ser introduzido, ou seja, entrar. Então, quem sabe muito vai entrar mais fundo, quem sabe pouco vai entrar de verdade no conhecimento da arte. Então, por que o termo história? Porque a arte tem que ser entendida sempre com alguma perspectiva histórica, porque a arte é um fenômeno da cultura humana que não nasceu ontem, que não está aqui agora. Então, a gente precisa entender o desenvolvimento da arte na história, para que a gente entenda tanto como ela se desenvolve historicamente, quanto como eu posso entender a arte que eu vejo hoje. Por isso que o roteiro começa, inclusive, com o que é, e ali está escrito errado, e para que servir, e para que serve a arte. Então eu parto, já que a gente vai fazer, nesse curso, já que a gente vai fazer uma história da arte, eu parto de um ponto que é a nossa situação. O que é arte hoje? Por que é tão difícil falar do que é arte hoje? Qual é o incômodo com a arte hoje? Por que a arte contemporânea parece ser tão diferente daquilo que a gente chamava de arte quando a gente vê, por exemplo, aí um quadro da escola do Rembrandt, considerando as instalações, as coisas de hoje. Então a gente vai olhar para a situação de hoje. O que é arte hoje? Para entender o que é arte nas suas origens e sim como ela vai se comportar ao longo da história. A gente pensa também o que é fazer a história de uma coisa. O que significa ter uma história da arte?
Depois o curso passa por um grande conjunto de conceitos básicos para te dar ferramenta para continuar estudando a arte e a história da arte. Então é como se fosse um grande dicionário dentro do curso. Depois tem uma parte muito minuciosa daquilo que a gente vai ver hoje, que é como ler obras de arte, que é como entender ou interpretar as obras de arte. Depois também um desdobramento do que a gente vai ver hoje, como educar o olhar, ou a educação do olhar, e como formar um repertório. Depois, sim, de ver tudo isso, a gente faz um mapa cronológico e entende uma linha de desenvolvimento da história da arte. Mas não só nas curiosidades e fofoquinhas dos movimentos, mas tentando entender mesmo. Por exemplo, uma pergunta que tem que ser feita sempre quando você pensa na história da arte. Qual é a relação entre a arte que se produz naquele tempo e as tecnologias disponíveis? Isso influi no tipo de arte que a gente vê hoje, e certamente sempre influiu, porque a arte é matéria, então ela é feita na relação com a tecnologia e a técnica disponível. Então, o que acontece na história da pintura quando surge a tinta a óleo, por exemplo? Então a gente vai investigando isso ali também no curso. Depois tem 2 aulas novas que eu estou gravando agora que vão ser acrescentadas ao curso. Uma que já está gravada, que é o sentido da beleza, e a outra, o animal contemplativo. A gente vai ver também um pouco disso aqui, que é quase como uma antropologia do ser humano, como se a gente fosse... Aristóteles definiu o ser humano como animal racional, eu vou desdobrar isso na ideia de um animal contemplativo. Depois tem uma aula que eu gosto muito, eu vou até fazer uma melhoria nela agora, que é o guia de como visitar museus. Esse curso tem uma bibliografia comentada muito detalhada, então vai servir de guia para quem está estudando o assunto, e uma apostila que vai ser disponibilizada em breve, chamada O Guia de Como Conhecer Arte, que é uma apostila bastante completa. Eu chamo apostila, que é um nome feio, assim, meio de escola, né? Mas é quase como um livro, é um livrinho com esse tema, é um guia mesmo. Assim. Então, todos esses temas que a gente viu aqui vão estar lá detalhados, com uma espécie de resumo e orientação de aula a aula do que você vai encontrar em cada uma delas e a ampliação dos temas que a gente viu nas aulas. Beleza? Então você vai ver que tudo que a gente vai ver agora está dentro desse conjunto bem maior aí. E, reforço, eu convido você a conhecer o curso de Introdução à História da Arte, dê uma olhadinha lá no site depois, veja em detalhe, me manda dúvidas, entre em contato com a gente caso você se interesse. Vamos ao nosso roteiro. O que é olhar? Há uma relação entre os sentidos e a inteligência da realidade, e eu vou destrinchar isso aqui um pouquinho com vocês. Eu coloquei essa passagem apenas para lembrar que 2 sentidos humanos, o olhar ocupa um lugar muito especial. Existe um livro do Gabriel Garcia Marques chamado O Cheiro da Goiabeira, que é um livro de memórias. E são memórias que são atadas e desatadas pelo odor da goiabeira, que lembra a sua infância, e muito poderosamente é capaz de rememorá-lo. Essa é uma ideia literária que ele está colhendo de Proust, né? Porque o Proust tem uma relação com o odor e com o paladar, quer dizer, toda Em Busca do Tempo Perdido, como a gente sabe, é um flash que nós estamos acompanhando a partir do momento em que ele está comendo a Madeleine com o chá e tal. Então, aquela sensação recupera e remete a pessoa recupera o passado e remete a pessoa a uma imaginação muito completa da sua vida, enfim, ela faz vamos chamar de uma viagem. Um parêntese, eu tive a sorte de que hoje, quando tem a nossa aula, tem uma obra acontecendo aqui do lado do meu escritório, espero que ela não esteja interrompendo ou atrapalhando muito vocês. Tem uma obrinha acontecendo aqui perto. E, bom, então, eu digo isso porque, por exemplo, o olfato é um sentido que tem relação histórica, literária, mitológica, orgânica, real, com a lembrança. É quase como ele ativasse... Não sei se é capaz de vocês estão me ouvindo aqui já terem tido essa experiência, um cheiro que sem filtro te lembra alguma coisa. Você sente o cheiro e é remetido a um conjunto de sensações e lembranças. O paladar também tem acessos diferentes ao nosso, vamos chamar de inconsciente, memória, fantasia. Eu vou propositalmente misturar essas
essas palavras, tá? Para a gente não ter uma terminologia precisa nisso. E vou explicar por que já já. Mas o olhar tem uma coisa particular. O olhar é dos sentidos aquele mais ligado, vamos dizer, à razão. Percebam que razão, e eu estou repetindo o que falei há pouco, não é a articulação, não é o raciocínio lógico. Razão é essa aptidão natural do ser humano ao sentido. E por isso que a linguagem... Apareceu um som aqui. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Espera aí só um pouquinho. Tem alguém com o microfone aberto. Alô? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para tu. Peraí, tem alguém com o microfone aberto. Acho que foi, hein? Resolveu. Acho que resolveu. Bom, então, razão não quer dizer isso, tá? Mas a razão quer dizer, fique com essa ideia, essa aptidão natural do ser humano para os sentidos, para os significados, para a compreensão, para o entendimento, para aquilo que a gente vai chamar aqui de intelectual. E ao longo da história eu selecionei esta passagem, mas há várias que relacionam os olhos com a alma, os olhos com a inteligência. Então, essa passagem é uma das possíveis. A candeia do corpo, ou a lanterna do corpo, ou o luzeiro do corpo, são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha só, é linda essa passagem, está em Mateus, capítulo 6, versículo 22, e repara como ela vai refletir em uma série de outras imagens, como, por exemplo, a beleza está nos olhos de quem vê, o que geralmente é entendido de maneira reduzida, como tudo é relativo, se eu entendo que é belo, é bela. Vamos ver se a gente consegue chegar até esse relativismo idiota, que não é isso que ela está dizendo, mas é que a disposição do olhar e a inteligência, a abertura da alma, a disponibilidade da alma de quem olha, ela é capaz de compreender de modo especial aquilo que olha. Ela transforma aquilo que olha. Outro dia eu ouvi uma fala tão linda da Adélia Prado sobre isso, de que isso era já cumprir o destino humano do sentido, quando você abre o seu coração para compreender de verdade. Aparece, por exemplo, uma música do Vinícius, né? Quando a luz dos olhos seus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Então, assim, há muitas metáforas e imagens dessa relação entre o olhar e o entendimento, e o olhar e uma espécie de consciência. A caverna do Platão, em que tudo está escuro, tudo é visto em sombras, e a luz é capaz de esclarecer a situação. Não é o cheiro, não é o tato, não é o paladar, mas é o olhar que vai gerar razão. Há uma outra imagem também, que é uma espécie de caverna platônica, que a gente vê e não se atenta, que é, por exemplo, o Pinóquio na barriga da baleia. Ele acende uma fogueira e aquilo gera calor, tudo bem, a fumaça que vai fazer ele ser expelido, mas ela gera também a luz, que vai ser o que motiva o encontro dele com o Gepeto, o retorno da razão e a humanidade do Pinóquio. Então, o Pinóquio, assim, de alguma maneira, revive o mito da caverna do Platão. Então, essa é uma primeira imagem que a gente tem que ter. E aqui também, se há essa relação, poxa, educar o meu olhar é educar a minha alma. Então, eu tenho um grande compromisso aqui de como fazer isso. Eu vou botar 2 vídeos muito rapidamente, para que a gente não se atrase muito, para que a gente veja um pouquinho a ideia do como olhar, tá? E naqueles 2 vieses que eu falei no começo, um que é o como olhar, agora tem uma batucada aqui, não sei se vocês estão ouvindo, do sentido das habilidades e dos conhecimentos. O primeiro é um trecho do Men in Black, com Will Smith.
Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque a gente precisa ver a cena inteira. Nessa cena, não sei se vocês lembram do filme, se assistiram o filme, eles estão selecionando policiais para trabalhar no programa de alienígenas, de captura e controle dos alienígenas e tal. Então eles levam alguns policiais para a sala. E ali você tem um conjunto do exército e esse policial, que é um policial de rua, eu não me lembro se de Chicago ou Nova York. E eles pegam as armas e você tem uma rua escura à noite e vão aparecendo alienígenas e todos os policiais atiram e matam todos os bichos esquisitos. E esse policial de rua demora bastante, até que com um tiro o exercício é interrompido. O chefe entra e perguntou o que aconteceu. E ele diz assim, eu hesitei. E aí a gente vai ver o que ele alvejou. Vamos ver aqui. Bom, todos os outros atingiram os monstros horrorosos e etc, etc. E esse policial de rua atingiu a garotinha. Aqui é claro que, assim, ou ele acertou ou ele errou, mas ele viu algo diferente dos outros. Eu não vou continuar a cena, depois vocês podem achá-la muito facilmente aí. Ele vai entrar, então, no diálogo e ele acertou. O chefe vai reparar que ele tem uma coisa meio maluca, ele é meio doido, porque ele ousou demais aqui, mas a justificativa dele é ótima. Ele falou assim, olha, o personagem estranho nessa cena não é um monstro de duas cabeças, o lagarto gigante, não sei o quê. É que no meio de tudo isso daí, numa rua escura e cheia de monstros, uma garotinha com cara inocente carregando um livro de física, provavelmente é o personagem estranho. E ele vai descrevendo os outros como personagens que estão fazendo atividades normais. Então, ele viu nela uma anormalidade e um risco. E aí depois ele vai ser selecionado para o programa e vai entrar, e aí continua a história. Repara bem que aqui nós já temos um primeiro exemplo de que olhar e ver são duas coisas diferentes, porque o olhar, o tipo de treinamento do olhar dos oficiais para esse policial era completamente diferente. Então ele estava adestrado a ver coisas diferentes. O olhar dele estava treinado a reparar coisas diferentes. Assim, a gente poderia elencar infinitas situações na sua vida, milhares de situações na sua vida, em que o seu treinamento, as suas habilidades, o seu nível de conhecimento te faz ver coisas que o outro não vê. Se você me colocar num concerto de música clássica, provavelmente eu não vou reparar no desvio de uma nota, em algum instrumento desafinado. Mas se você botar um maestro experimentado, ele vai reparar aquilo que o ouvido comum não repara. Então isso, a primeira coisa, a gente não pode ter a ideia de que todo mundo está vendo a mesma coisa, que estamos todos em pé de igualdade. Então a gente está vendo a partir do nosso conhecimento e da nossa intenção. E aqui uma segunda ideia. Não só o olhar ele tem esse background, como ele é seletivo. Eu vejo coisas deixando de ver outras. Vamos ver um trechinho de um segundo filme, que é a Sonata de Outono, do Ingmar Bergman. Esse filme, que trata de um conflito muito grande entre mãe e filho, muito delicado e tal, essa cena é uma cena clássica em que a mãe pede para ela tocar um Chopin e ela toca o Chopin e a mãe vai corrigir a filha. Eu vou apenas passar um pouquinho para vocês terem um gosto da nota e vou comentar o que eu quero ver aqui, tá? Nesse momento, a mãe é assim que você tem que fazer. Repara um pouco do olhar da filha para a mãe. Bom, eu não vou seguir aqui por conta do tempo, mas essa é uma cena muito angustiante, porque a filha vai olhando para a mãe de maneira muito sofrida, você pode reparar aí, e a mãe vai continuando executando. A mãe é uma
uma concertista muito experiente e tal, e depois o diálogo, que era o que eu queria chegar aqui, a filha pergunta no que ela errou, e a mãe diz, não, tecnicamente você não errou, mas você... Fazendo um resumo aqui, né, não tem a maturidade suficiente para essa peça, você não compreende o sofrimento que ela traz. Isso depois vai ser um problema para elas ainda maior, né, esse diálogo. Mas a mãe fala, eu executo essa peça aqui, sei lá, não me lembro agora o número, há 20 anos. E há uma experiência que a filha não podia ter alcançado só com a técnica. Isso depois vai ter problemas, porque a filha tinha um tipo de sofrimento também que a mãe não conseguia acessar. Mas o ponto aqui é que se na primeira cena do Will Smith, o que contava ali era o treinamento do olhar, na cena do Bergman, o que está em questão entre saber fazer ou não é a experiência. É a relação entre a experiência de vida e a experiência com aquela arte, que vai fazer com que você possa fazer aquela arte bem feita. Seja tocar a música, repare bem, seja ouvir a música, seja fazer a arte, seja apreciar a arte. Há uma relação não só das habilidades, mas da sua experiência de vida e da sua experiência com aquela linguagem. No final dessa cena, a mãe diz assim, faz 30 anos que eu toco essa peça e ainda há muitos mistérios, há muitas coisas que eu ainda não sei. Então ela marca uma diferença, uma distância enorme, ela se aproxima da filha porque ela fala que não é questão técnica, mas ela marca uma diferença de experiência muito grande. Então são assim duas cenas que tratam desse conjunto, apenas para a gente memorizar, entre habilidade e experiência, entre técnica e conhecimento, conhecimento que vai envolver, como eu falei, da experiência, conhecimento de vida também. Vamos passar para a próxima. Agora a gente vai fazer um percurso rápido. Isso aqui, cara, também, repara, isso aqui dá um mundo de material para gente. Mas a minha ideia aqui é muito simples, mostrar para vocês como funciona o circuito entre a captação da realidade pelos sentidos, talvez uma palavra melhor do que captação, entre o contato da realidade com os sentidos, porque também em algumas metáforas antigas, os sentidos são a porta de entrada da realidade, né? Então, assim, a realidade externa, sobretudo a realidade material, ela nos chega primeiro pelos sentidos. Então, eles são essa... No caso dos olhos, agora a gente pode falar inclusive da janela, né? Elas são as janelas da alma, os olhos são as janelas da alma, janelas da inteligência, mas é por onde a imagem primeiro nos toca. Então os sentidos são essa primeira interface. Mas cada vez que nós vemos uma coisa, nós ativamos um mecanismo altamente complexo, que não é discursivo apenas, e todo ato de visão de alguma coisa significa um conhecimento e um reconhecimento e toda uma mobilização pessoal para a resposta àquilo. Eu estou falando das coisas mais simples, como ver isso daqui, por exemplo. Ver um copo d'água. Ou, por exemplo, ver um isqueiro. A mera imagem disso ou disso ativa um repertório em você que te prepara para um modo de interação com aqueles objetos. Então, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma definição da inteligência humana, a gente não diria que a inteligência humana é uma capacidade lógica, porque a lógica ou a análise são pedaços de um componente maior que a inteligência humana. Porque a inteligência humana é essa capacidade, ou pode ser dito o órgão, ou a aptidão, ou a natureza humana de responder corretamente à realidade, naquilo que a realidade nos pede e naquilo que nós precisamos ou queremos. Então, a inteligência, ela, por exemplo, quer ver um ato de inteligência? Sentir frio e botar um casaco.
é uma inteligência. O seu corpo captou uma informação, teve uma sensação, essa sensação é uma informação, e você que não quer sentir o frio, responde corretamente aquilo, ou muda o ar-condicionado, faz alguma coisa. Então, é a sua interação com a realidade. A inteligência não te desloca da realidade, ela interage com a realidade. E vocês vão ver também que, para além de só análise e lógica, um componente fundamental da inteligência é a imaginação. A imaginação não é um elemento que te desloca da realidade, que te retira da realidade, mas ela te instala na realidade. Ela é um dos mecanismos de compreensão da realidade. Isso é muito importante para entender arte. Já fica aqui uma nota, vocês que estão aqui, obviamente são interessados em arte ou são artistas. E num meio, às vezes, tacanho, e um meio mais ignorante, vai dizer: ah, mas a arte é uma coisa de gente que imaginação, que fica imaginando coisas, e delirando, e devaneando, como se vocês iam viajar na maionese. Isso é ignorância, porque a capacidade imaginativa sobre a vida é uma das maneiras de exercer a inteligência sobre a vida. Isso pode ser comprovado facilimamente, como, por exemplo, quando você vai fazer qualquer coisa no futuro, ou quando você planeja o seu futuro, você não está usando só dados e informações, mas você está usando uma capacidade imaginativa. Você projeta, imagina mesmo. A pessoa mais pragmática do mundo, não interessa, a pessoa que negue a imaginação como aspecto da inteligência, acha que a vida pode ser reduzida a números e dados e informações, quando ela pensa no que vai fazer amanhã, ela está usando imaginação. Amanhã eu vou fazer aquela reunião, mas eu preciso falar com aquele cara. Então, você não só está usando um discurso, você está vendo esse cara mais ou menos, você está projetando, você está trabalhando com expectativas, vai estar sol, não vai estar sol, eu vou poder ir, o mundo vai continuar no lugar para eu fazer as coisas. Você sai de manhã da cama e bota o pé no chão, porque você tem a certeza que ele está ali, em parte porque você tem aquilo que chama memória, e a memória, ela está dentro de um... Eu falei que eu vou confundir as nomenclaturas aqui, como Aristóteles chamava de fantasia, memória, fantasia, imaginação, recuperando uma imagem que não está dada, dados do passado e do futuro. Então você está articulando passado e futuro usando imaginação. E articular passado e futuro é um dos elementos centrais da inteligência humana, porque você está articulando sua própria vida, que é uma vida no tempo. Porque nós não somos como animais e plantas que estão no presente absoluto. Você está articulando para passado e futuro. Portanto, a articulação da vida humana, que é uma inteligência da vida humana, ela é feita por imaginação também. Então, esse circuito que eu vou mostrar para vocês agora é de como, desde o estímulo, todo esse mecanismo pode ser acionado. Então, eu vejo um estímulo, que seja esse desenhozinho bobo, ou a palavra maçã, isso chegou aos seus olhos. Na hora que eu cliquei aqui, isso chegou aos seus olhos. Quando chegou aos seus olhos, imediatamente você recuperou, isso entrou pelos seus olhos e você vai responder, você recuperou um referente. Isso só fez sentido porque, já começando a ativar o seu repertório, você sabe que existe uma coisa na realidade, que a gente vai chamar aqui de referente, que conversa, que chama esse símbolo. Dificilmente, quando eu mostrei esse símbolo para você, você pensou, sei lá, você viu isso, ou qualquer coisa que isso possa fazer. Você não viu lápis, você não viu garrafa, você não viu cigarro, você não viu CD, você não viu nada disso. Você buscou o referente na realidade correspondente àquele símbolo que você viu. E aqui você pode pensar em estímulo, isso pode ser uma coisa que você está vendo, no contato que você teve com alguma coisa, ou que sempre será uma matéria, ou um símbolo. Símbolo é uma matéria. Então, uma matéria entra em contato com seus sentidos, você recupera um referente, esse referente rapidamente vem cheio de potencialidades de significados. Então, eu fiz um elenco brevíssimo: comer, fome, gosto, não gosto, quero, não quero, isso não é uma cadeira, isso não é uma pera, isso não é um feijão. Então, tanto aquilo começa a se comunicar com você por uma série de potencialidades, é o tal negócio. Se você vê um cachorro, você não vai esperar que ele buzine, porque não é do cachorro. Você já tem um conhecimento de mundo em que você já está em interação inteligente com as coisas que você está vendo. Então, o objeto ou o símbolo, quando se apresenta, ativa um elenco de potencialidades que são parte da forma daquilo. A memória, o entendimento é a forma. Só uma nota aqui. Sabe aquele poema maravilhoso do Camões, aquele
Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Ele termina com, e a matéria simples de que sou feito busca a forma. É só entendendo isso que você pode entender o final daquele poema. Então, quando eu vi isso aqui, eu busco essas coisas. Pô, isso é de comer, isso é uma comida, é maçã, conheço maçã, fome. Não é isso é imediato, isso é permanente, você está fazendo isso agora. Mas você lembra também das referências culturais, você... Não é que lembra no sentido de eu preciso recuperar, tá, gente? Tudo isso vai ser mobilizado. Eu estou fazendo um pequeno elenco aqui. Você vai lembrar do pecado original, você vai lembrar de uma empresa, da maçã do amor, conforme sua memória particular, da maçã do rosto, enfim. Quando esse estímulo, essa matéria atinge meus sentidos, todo esse mecanismo será movimentado. Então, olhar, a gente já pode ver aqui que não é só uma atividade mecânica dos sentidos, mas uma ação da sua inteligência. Até porque, para ver uma coisa, você já está deixando de ver outras. Já existe um processo de seleção e de atenção muito importantes. Então, o ato de olhar não é só um ato físico, mas um gesto da sua inteligência. Ok? Bom, isso é muito importante para quando a gente, então, avança e começa a pensar o que é ver uma obra de arte. Bom, se ver uma maçã envolverá, inicialmente, as potencialidades daquilo ser um alimento, daquilo ser comido, ser gostoso, de me dar desejo, de eu estar com fome, não estar com fome, né? Quando a gente vai para os objetos de cultura, as coisas vão se tornando um pouquinho diferentes, mas o mecanismo é o mesmo. Então, quando eu vejo uma obra de arte, eu também vou acionar uma série de coisas. E essa série de coisas tem a ver com o que eu sei, o que eu sei e o que eu quero. Vamos fazer um pequeno caminho aqui, difícil, a beça. Aí vocês vão ver que agora eu tenho que realmente correr. Não é correr. Vocês vão que realmente aquela ideia de fazer um mero mapeamento, ela é muito importante, porque definir o que é obra de arte é um problema muito sério que eu não vou resolver aqui, etc. e tal. Eu só quero pegar assim dois paradigmas, tá? Dois caminhos. Há um texto do Louis Lavelle muito bom, que eu não me lembro agora em qual livro tá, em que ele cria uma descrição perfeita para o nosso relativismo contemporâneo. Todo mundo que estava aqui na escola sabe disso. Todo mundo que frequentou a escola, a universidade sabe disso. Que uma das palavras que as pessoas inteligentes mais gostam no Brasil é problematizar. Então as pessoas vão dizer, você sabe, você vai problematizar tal assunto? Às vezes, dependendo do contexto de quem está falando, dá para entender o que a pessoa quer estar dizendo. Quer dizer, você não pode ver as coisas com tanta simplicidade, é preciso. Mas, veja bem, o vício dessa palavra muitas vezes indica uma atitude por trás emburrecedora, que é você realmente não se debruça nos problemas para encontrar suas soluções, para esclarecer, para compreender, para articular, inclusive para entender quais são as zonas de sombra e mistério e o que não pode ser resolvido. Mas você fica botando chifre em cabeça de cavalo, como se diz, né? Você fica criando problemas ao invés de entender quais são os problemas e quais são as possibilidades de lidar com ele. Então, tinha um personagem antigo da TV brasileira, eu vou falar a frase, talvez eu lembre quem é. Agora não está me vindo à memória quem era o personagem, não sei se era... Eu não me lembro agora. Que falava que para toda problemática existe uma solucionática, né? Às vezes a gente não está interessado nas soluções, nem tudo tem solução, não é isso que eu quero dizer. Mas fica ali como se dando áreas de inteligente, porque você está essa questão é muito difícil. E aí do difícil você escorrega para qualquer coisa, para o preguiçoso, e ao invés de realmente buscar uma resposta, você escorrega para um subterfúgio, como eu disse, intelectualmente preguiçoso.
Então, por exemplo, arte é o que você e eu chamamos de arte. Eu peguei essa definição de um livro, não interessa o autor, não interessa nada, porque eu não estou fazendo crítica a ninguém em especial. Arte é o que eu e você chamamos de arte. A única coisa que a pessoa está dizendo, ela não está definindo o que é arte quando ela diz isso. Ela está dizendo, eu sou uma criança mimada que estou com preguiça de pensar sobre as coisas e não quero que ninguém venha encher meu saco e não sei resolver isso daqui, então estou ameaçando dar um chilique aqui, dar uma birra. Então é uma birra, isso aqui é um chilique, é uma expressão que não expressa o que ela supostamente está querendo dizer, ela expressa isso, expressa um ponto de vista mimado, ignorante, preguiçoso, que diz assim, olha, tem uma coisa que acontece na história humana, nas civilizações há muito tempo e tal, e que se manifesta de determinada maneira, e que não é a mecânica, não é a biologia, e que não é o esporte, e que não é a medicina, mas eu não quero dizer o que é isso, porque é difícil, então eu digo assim, é o que eu chamo de isso. Então, arte é o que eu chamo de arte. Bom, isso é a mesma coisa que dizer assim, olha, matar é o que eu chamo de matar. Mas você matou 30 pessoas, ou roubou. Então, assim, roubar é o que eu chamo de roubar. Não, mas você roubou as pessoas, tá aqui, tá claro, tá a prova, você roubou. Não, mas roubar é o que eu chamo de roubar, isso eu não chamo de roubar. Então isso aí é loucura, isso é o mau caratismo, isso é picaretagem, é preguiça, burrice, qualquer outro nome que a gente queira, mas não é o esforço concreto de usar a linguagem para que ela produza conhecimento na sua interação com os fatos da realidade, nem consigo mesmo. Então, repito, a definição, a arte é o que você e eu chamamos de arte, é uma frase que significa eu sou uma criança mimada, preguiçosa ou um picareta. E a depender de quem está falando isso, né? Eu acho que nós estamos muito habituados com isso e sem querer ser científico e preciso. Eu vou ler a minha definição que vocês já estão vendo aqui agora, mas vocês vão entender por que eu coloquei ela aqui. Somente para que a gente tenha um parâmetro de tipo de esforço. Não estou querendo dizer que essas definições estão corretas. Outro dia também eu tenho visto num canal de TV especializado em arte, volta e meia tem uns flashes das pessoas, artistas definindo o que é arte. E geralmente são assim, arte para mim é liberdade. Pô, lógico que a arte tem um aspecto da liberdade. Mas ela não é liberdade, porque liberdade é uma outra coisa, entendeu? O fato dela lidar com liberdade em algum grau, em alguma situação, não é isso. A arte para mim é... Outro dia eu vi uma ótima, que é assim, arte para o ser humano, para a minha existência, cara, a frase era até onde eu lembro mais ou menos essa. Arte para a minha existência, portanto, para todas as existências, pode já ver a arrogância do negócio. Se para mim é isso, para todo mundo é isso. Arte para a minha existência, portanto, para todas as existências, sei lá, é a quebra de paradigmas, é soltar a bolinha de sabão, é jogar a verdade na cara de alguém. Porra, você entende? Assim, é tudo muito particular, muito meu euzinho, o que eu acho. E coisas que não estão procurando entender. Então, se eu te perguntar o que é um copo, você não pode dizer, copo é o que eu chamo de copo. Então quer dizer que se você comprar um copo e a pessoa te entregar um escaravelho, um potinho com urina, tudo bem? Se ela te entregar uma garrafa, porque cada um entende do jeito que quer, isso aí é burrice, isso é, como eu falei, isso aí é pilantragem, entendeu? Não é uma atitude de uma pessoa inteligente, racional, que desfruta desse milagre maravilhoso da existência humana que é a linguagem, que lhe permite, com todas as dificuldades que a linguagem traz, ter uma ferramenta de sondagem e de busca da forma e do sentido das coisas de si mesmo na relação com a realidade. Não é um esforço racional fazer isso. Né? O que não quer dizer que, circunstancialmente, a pessoa pode dizer a arte é liberdade. Bom, tudo bem, isso não é um esforço de definição, mas ela tem um elemento, que, como eu falei na frase anterior, num contexto diferente, pode fazer sentido, mas não quando você está perguntando o que é arte. Entende? Então, depois de muito elaborar, continuar reelaborando, e essa definição vai ser transformada já, porque eu vou descobrir algum erro nela, porque aqui, repare bem, tá? O fato de ser difícil de dizer o que é uma coisa, não quer dizer que essa coisa seja qualquer coisa. No meu curso de História da Arte, que eu falei antes aqui, eu começo por isso. Eu falo assim, define o que é uma cadeira. Você vai ver como é difícil, porque na hora que você definir, alguém vai falar, mas pode ser um banquinho, pode ser um tamborete, pode ser definir precisamente de modo que ninguém se confunda
Aquilo é muito difícil. Defina o que é saudade. É muito difícil, mas ela é diferente da alegria, ou da excitação, ou da tristeza. Não é? Então, a gente sabe que aquilo é aquilo e não é outra coisa, mas é difícil de definir. O fato de existir o cinza é uma prova de que existe preto e branco. E não o contrário. Então, o fato de que a definição da arte e que o fenômeno da arte na história tem as zonas cinzentas e coisas que eu não posso definir, não quer dizer que não existe uma definição possível para a arte ou que ela não pode ser separada das outras coisas para ser entendida como o que ela é e não qualquer coisa. Eu preciso ter essa flexibilidade, saber que essa definição é porosa, problemática, mas isso, quando vira arte é qualquer coisa, é preguiça, é vagabundagem, é burrice. Porque nada é qualquer coisa, senão alguma coisa que não é as outras, entende? Uma coisa é uma coisa porque não é as outras. Tem um som aí de novo vazando. Então vou ler minha definição. A arte é o fenômeno da cultura humana e das civilizações que se manifesta na tradição de confeccionar intencionalmente, porque o artista não está fazendo aquilo sem ver que está fazendo, ele tem uma intenção de confeccionar intencionalmente objetos e eventos simbólicos, porque a arte sempre tem que ter uma obra. Esses objetos e eventos são chamados obras que comunicam a experiência humana e alguma noção de beleza. Então, eu não estou dizendo que esta é a definição, que ela resolve o problema da história, da discussão disso, da filosofia. Eu estou dizendo que isso é um esforço de natureza diferente de dizer é o que eu quiser chamar de arte, vai ser arte. A arte é o fenômeno da cultura humana e das civilizações que se manifesta na tradição de confeccionar intencionalmente objetos e eventos simbólicos. Então, por exemplo, quando Édipo Rei se cega no palco, aquilo é um símbolo, aquilo é uma ficção, aquilo não é a realidade de alguém se cegando, ela não me apresenta o dado concreto da realidade, mas um símbolo da realidade. Esses símbolos, por serem objetos ou eventos, são obras ou coisas feitas que carregam aquela intenção, e essas obras feitas de poder simbólico comunicam sempre, sempre algo da experiência humana. E, numa definição que eu precisaria investigar um pouco mais, não vou poder fazer aqui, isso fica para o curso de Introdução à História da Arte, apontam para a beleza. Aqui eu não posso abrir, infelizmente, essa vertente, porque a gente não teria tempo aqui, mas a gente tem que entender, e é possível entender, o que é a beleza e qual é a relação entre as artes e a beleza. Eu vou, para a gente pensar o passo seguinte, que é para que serve uma obra de arte. A gente está perto do final, porque agora a gente pode pensar para que serve uma obra de arte. E, portanto, pensar como eu vou me relacionar com uma delas, que são as obras de arte visual. Eu vou fazer uma breve reflexão aqui, que é essa, o que é a arte ou a sombra do umbuzeiro. Isso que vocês estão vendo aí é um umbuzeiro. E eu coloquei ele aqui apenas para ter uma memória de um exemplo maravilhoso que eu tenho de uma conversa com o grande músico, grande artista. Numa das conversas que tive com ele, o Elomar. Quem não conhece, sugiro que conheça a obra desse grande artista brasileiro, Cartas Catingueiras. Pode ser uma introdução à obra dele. Grande, grande artista mesmo, Elomar. E eu tive a imensa alegria de poder conversar algumas horas com ele mais de uma vez. E de tudo que eu pude colher, assim, de conversa com o mestre mesmo, assim, de estar diante de um grande artista que sabe do seu ofício, que conhece a natureza humana, enfim. O Elomar foi contando a história de uma música dele. Isso está descrito por mim, narrado com mais detalhe, num texto que vai entrar já já na minha newsletter. Né? Eu tenho uma newsletter que eu envio com frequência aproximada de 15 dias para os inscritos. Então, convido você também a se inscrever na newsletter lá no meu site, porque em breve eu vou estar enviando esse texto, em breve eu enviarei esse texto em que eu narro alguns desses encontros, algumas dessas conversas com o Elomar, dentre delas essa daqui. Ele está descrevendo uma música dele. Lá nesse texto eu detalho qual é e boto a letra da música e tal. E ele fala, essa música nasceu de uma cena em que os trabalhadores rurais lá, os trabalhadores lá do sertão de onde ele
Na hora do almoço, todos, depois de almoçar, se deitavam embaixo do umbuzeiro para aproveitar a sombra do umbuzeiro, e ele tem uma imagem linda, e assim, descansando, esfriando os calos das mãos, assim como se as mãos estivessem quentes de trabalho. Ele, naquela hora, estavam se refrescando, não só as mãos, mas o espírito. Eles se davam a conversas, e ele dizia, assim, sempre muito fantasiosas, ou, como a gente disse há pouco, imaginativas. Eu vou fazer isso, que não sei o que, aquilo. Eles iam contando histórias sobre a vida deles. E contavam aquelas histórias, aquilo refrescava a alma deles, e depois então eles voltavam para a lida e para o calor e para o ferro e para esquentar as mãos e os calos. E o Elomar falou, eu depois refletindo sobre a minha obra de arte, hoje eu digo que a minha arte é um umbuzeiro. A minha arte é aquele lugar onde as pessoas que estão na sua batalha, na sua jornada, na sua lida, nas suas dificuldades, podem parar, contemplar um pouco a própria existência, dar sentido ou descobrir sentido a ela, dialogar, descobrir a experiência alheia e seguir depois de novo a batalha. E seguir depois de novo, continuar. É linda essa imagem porque ela guarda muito do que para que serve a obra de arte. Eu poderia desdobrar essa resposta do que para que serve uma obra de arte em mil conceitos, mas eu quero ficar com este e os exemplos que eu vou mostrar a seguir, dessa ideia desse umbuzeiro, onde você para e é capaz de contemplar a própria vida e a existência humana, compreendendo o sentido dela. Por isso que o Elomar completa essa imagem com uma frase belíssima que depois vai estar num dos seus livros, que ele diz assim, a minha arte não é a beleza, porque ela dá forma ao que é possível para nós, para compreender em parte, como diz São Pedro agora, você vê em parte, só depois verá face a face, em parte as possibilidades da beleza. Por isso que ele diz assim, a minha obra é o belo, e o belo ou o contrário, não é o belo, ela é a beleza, né? A beleza é esse máximo, eu inverti um pouquinho, a beleza é esse máximo, ou o belo, sei lá, agora não importa aqui muito bem, mas a minha obra é a beleza, é a véspera do belo. São as vésperas do belo, para continuar na mesma linguagem que eu estava usando. A minha obra, ou a obra de arte, são as vésperas do belo. Então elas antecipam possibilidades de uma coisa talvez inalcançável, talvez muito superior à nossa experiência. Mas ela tem essa calma contemplativa capaz de devolver o homem ao seu sentido, que não é feito só por uma explicação, mas por esse poder imaginativo, que é muito bem contemplado nessas duas frases. Uma da George Eliot, que é a arte é a coisa mais próxima da vida, é o modo de aumentar a experiência e ampliar o nosso contato com os semelhantes, além do nosso destino pessoal. É o que aquela turma estava fazendo debaixo de um umbuzeiro. E também isso aqui que a Sofia de Mello Briner Andreasen, grande poeta portuguesa, diz. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto, que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, por nossa natureza, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. Então nós não somos só aqueles calos quentes, a repetição mecânica da nossa atividade, nós somos busca de sentido, e a arte vem atender isso. Concluindo essa primeira parte, essa grande trajetória, eu posso agora apresentar um pequeno roteiro para vocês e a gente concluir, então, a nossa palestra de hoje. Tá? Isso tudo nos colocou na posição de eu entender o que eu estou fazendo quando eu estou indo para as obras de arte. Portanto, não adianta ficar na informaçãozinha, eu sei quem é esse artista, eu sei a história que está por trás dela e tal, e não adianta ficar no puro sentimento. Nós temos que entender algo que nos conduza ao entendimento da obra. E ver bem, como a gente viu nos filmes, eu desenvolvendo habilidades e conhecimentos, eu educo o meu olhar para que ele possa ver um Rembrandt ou um Van Gogh,
e entendê-lo, e entendendo, apreciá-lo cada vez mais, porque essas coisas não são diferentes, não são, podem ser diferentes, mas não são antagônicas. E uma vez que eu sei olhar aquilo, eu começo a colher o ensinamento, é isso que eu posso ver, sabendo olhar, começa a me educar também. Volta a imagem do umbuzeiro. Eu não só consigo contar as minhas histórias, eu não só consigo perceber as histórias do outro, mas como as histórias desses outros, e todos os artistas estão contando alguma história, estão transmitindo a sua experiência, como eu disse, apontando para a beleza, isso passa a me educar também. Então, eu tenho esses conhecimentos e eu vou desenvolver habilidades que correspondem a esse saber e saber fazer. Então, a educação do gosto, ela passa por uma adequação do ato de julgar, de entender, de analisar e de apreciar. Também não é possível que eu entre em cada detalhe desse daqui hoje, entre o que é julgar propriamente, o que é entender, o que é analisar e o que é apreciar. Eu apenas quero dizer que o gosto não é uma atividade atávica, pronta, destinada pela natureza. Vamos pensar um exemplo mais simples. Mesmo quando você diz assim, a comida, gosto, não gosto. Se seu filho disser só gosto de balinha e não gosto de arroz, feijão, sei lá, macarrão, carne, né? Tudo bem, porque é o gosto dele, ou você vai educar esse gosto dele de modo que ele possa estar mais bem nutrido, que ele possa ter melhor nutrição. Do mesmo jeito, a gente se relaciona com o nosso olhar e com o nosso conhecimento. Reduzir ao gosto, não gosto, como se fosse uma atividade também assim primitiva, é fechar a porta da educação do seu próprio espírito. Entre as coisas que podem apenas engordá-lo ou prejudicá-lo ou dar uma satisfação imediata, e as coisas que podem, em sentido de satisfação muito maior, trazer nutrição à sua inteligência, ao seu espírito. Então, o gosto, por exemplo, gosto ou não gosto de obra de arte, não é uma resposta só animal àquilo, e atávica e imediata. Ela também passa por um processo de educação. Então, eu posso aprender a gostar, entendendo que o gostar, ainda que mantenha inclinações pessoais, porque articula minhas memórias e tal, ele tem que andar de braços dados, ele tem que andar junto com a capacidade de julgar bem, de entender, de analisar aquilo e de apreciar. Olha como é bonita a definição de apreciar nesse sentido. É estimar uma coisa pelo seu justo valor. Então, quando eu aprecio uma coisa, não sou só eu que estou agindo. Eu estou apto e aberto para algo que eu sou capaz de reconhecer como valioso. Então, não sou só eu que estou no centro da ação. Eu também estou subordinado a reconhecer um valor. Então, o ato de conhecer, dentro do qual o ato de gostar está, ele é um ato de humildade. Porque você não resolve só dizendo assim, gosto ou não gosto. Por que eu não gosto? Do que eu não estou gostando e do que eu estou gostando, e como isso se relaciona com... Volta lá no começo da palestra com a minha melhor versão, com a minha nutrição espiritual e intelectual e sensitiva e inteligente. Então, tem que articular esses elementos para que você realmente faça uma educação do seu olhar e do seu gosto. Repito, isso aqui é um capítulo inteiro que a gente precisa descer nas minúcias. Eu estou apenas mapeando um pouquinho alguns equívocos, como, por exemplo, já falei lá atrás, vou repetir, achar que o entendimento é pura análise. Como eu falei aqui, quando eu falei do processo criativo, mostrei o livrinho, uma das coisas que caracteriza o ser humano é a criatividade, e uma das coisas que faz a criatividade e a inteligência, muitas vezes não é a capacidade de analisar, de partir as coisas em pedaços, mas a capacidade de unir e de perceber relação e vínculo e conexões. Estamos indo realmente agora para o finalzinho. Considerando isso, a gente vou dar um exemplo aqui de como a arte pode funcionar para cumprir essa função do Karl Kraus. A arte serve para limpar o olhar. Eu sou de Brasília, moro em Brasília, cresci aqui, e eu sempre tive uma birra com a minha paisagem natural, as árvores pequenininhas, retorcidas do cerrado, achava feias, pequenas, gostava das paisagens exuberantes, aquela coisa da grama do vizinho sempre é mais verde. Eu tinha uma dificuldade particular de ver beleza na minha paisagem natural.
que é marcada, sobretudo, por essa vegetação baixa e muito retorcida. Um dos pintores que eu mais gosto é Van Gogh, e estudando bastante o Van Gogh, eu cheguei numa das suas cartas um momento em que ele diz o seguinte: eu não pinto árvores apenas, mesmo quando estou pintando árvores. Em toda a natureza, nas árvores, por exemplo, eu vejo, por assim dizer, expressão e alma. Há uma outra carta dele também que ele fala que essas árvores têm um gestual. Ele pintava aquelas artes como um gesto dramático. Então a árvore estava ali como um símbolo de uma dramaticidade humana. Volta para a definição da Sofia de Mello Briner Anderson, que eu li há pouco. E aí, eu me deparando com essa definição do Van Gogh e olhando para as árvores que ele pintava, falei, caramba, é como se isso tivesse limpado os meus olhos. E eu, então, pude ver as árvores da minha paisagem. Ela mudou o meu olhar para a minha paisagem. Aqui eu vou fazer uma passagem muito breve sobre isso aqui. Estão algumas árvores do Van Gogh. E aqui eu botei o Sorrow ali dele, que é um desenho muito conhecido da fase inicial do Van Gogh, para ver como ele se relaciona com esse drama vegetal. O drama vegetal não é vegetal, é o drama humano ali dele. E esse olhar para a arte do Van Gogh mudou o meu olhar para a minha paisagem natural. Eu passei a ver as árvores como se elas tivessem sido assim, feitas ou explicadas, sei lá, ou se elas ganhassem sentidos pela mão do Van Gogh. Então a arte do Van Gogh limpou os meus olhos para a minha paisagem natural, que me cercou desde a minha infância. Então a gente agora pode falar um pouquinho, e aqui realmente é o final da palestra, sobre as habilidades, o saber fazer. Né? Se você olhar esse quadro aqui do Bruegel, se você olhar para essa tela do Bruegel, o que você faz diante dela? Qual seria o passo a passo? Como é que eu entendo e aprecio e usufruo essa tela? Eu vou mostrar para vocês o roteiro que eu sugiro e que está lá no curso de Introdução à História da Arte. Em detalhes, cada item que eu vou mostrar aqui agora, eu desdobro em 3, 4 ações que você tem que fazer cada vez que você vê um quadro que te interessa, uma pintura que te interessa, para que ele possa retornar e te educar e te aperfeiçoar ainda mais. Para que você possa ter mais apreciação, mais gosto, vou botar aqui numa palavra melhor ainda, mais felicidade em conhecer isso aqui. Não adianta ir para os museus, tirar foto e dizer para os outros, nem para si mesmo, que você foi lá. O importante é que essa obra consiga te comunicar coisas que contribuam para a sua felicidade. O que significa, em sentido aristotélico, que contribuam para o sentido da sua vida. Então, vamos separar a coisa em princípios e depois em método. Há 3 princípios fundamentais. Presença, então você tem que saber qual é a matéria que você está olhando. Olhar a fotografia de um quadro não é a mesma coisa do que olhar um quadro, e isso implica em atitudes um pouco diferentes. Porque toda obra, repito, ela é uma materialidade. Essa materialidade que você está vendo é original ou é a fotografia daquela imagem original? Isso tem desdobramentos específicos de como olhar, repito, que eu avanço e detalho lá no curso, o que fazer em cada uma dessas situações. Você precisa educar o seu foco e a sua atenção. No curso também eu aprofundo, tanto nesse quanto no curso de História da Arte, eu aprofundo no método ARCO de processo criativo, uma definição bem clara e muito útil para que você entenda a diferença entre foco e atenção. Mas veja bem, não é possível ouvir uma sinfonia, uma sonata, um filme, ler um poema ou ver um quadro do Bruegel sem estar com o seu foco e a sua atenção treinados, aptos e em acordo com o seu propósito. Segunda coisa que já tem a ver com o método, que é o tempo, é que existe uma maturação, tanto no seu olhar quanto na sua experiência. Nenhuma grande obra, o Calvino acho que dizia isso, ou Borges, não me lembro, que os clássicos são aqueles livros para serem relidos. Nenhuma grande obra é feita para ser vista de uma vez. Pumba, acabou. Então você tem que atender esse princípio aqui do Liber Mutus, né? Ora, lege, relege, labora et invenitis. Ora, reza, medita, lê, relê, trabalha, e encontrarás. Então existe um processo de maturação, não são só as dicas das habilidades, isso são os princípios.
Quando a gente vai para as habilidades, a gente tem que pensar num tempo mínimo de observação, num tempo de repetição de observação, depois, em itens práticos, atenção material. Quais são os elementos da composição daquela linguagem aos quais você tem que estar atento? Então, num quadro, ao que eu devo estar atento? Isso aqui é um conjunto de 5 elementos de composição que você tem que olhar para o quadro para que você realmente o entenda. Por exemplo, a cor, a própria composição. Então, elementos materiais que vão te ensinando, olha, é como se fosse uma alfabetização. A atenção à imagem. Então, também tem uns exercícios que eu proponho no curso, que é, esquece que você está vendo um quadro com o seu significado. O primeiro exercício é o que eu estou vendo. Então, eu proponho um exercício descritivo. Quando você vem para cá, o que eu estou vendo? Para depois entender o que você deveria estar vendo, que é o significado. Que entra no 7, referências e significados. Como vincular referências e significados daquela obra com o que você está vendo e com o sentido da obra. E depois um exercício também que eu proponho no curso, que é o que isso tem a ver comigo, para ativar a sua memória e a sua experiência. Esses exercícios são importantíssimos, porque, veja bem, quando a gente está falando de habilidades e de um método, não adianta eu fazer uma descrição teórica como eu fiz dos outros itens agora. Aqui a gente precisa ir na minúcia para entender realmente um como fazer. Então eu tenho que estar vamos dizer assim, focando no exercício. Então, por exemplo, se eu manipulo essas coisas todas, eu posso vir para cá depois e ver que tipo de luz, que tipo de horizonte e de perspectiva que ele está usando, como que ele trabalha a pincelada, quem são esses personagens. Aí eu vejo que tem um personagem ali no cantinho embaixo à direita, com uma perninha caindo, eu relaciono entrando na água, quem é esse personagem, relaciono com o título, descubro um poema e outro, um poema do Winston Howden falando sobre esse quadro, descubro qual é a referência mitológica, quais são, e eu vou, como dizia o Dante, lendo em camadas esse quadro. Mas, repito, para isso eu preciso descer nesse pequeno roteiro em ações específicas, práticas específicas que você pode fazer para desenvolver a sua habilidade de observação, a sua habilidade de memória e o conhecimento das obras de arte que vai te dar essa profundidade real na observação das obras. E, repito, voltando a tudo que a gente conversou aqui na palestra, não para que você possa dizer para alguém, havia um livro muito legal, uma coleção antiga, eu perdi essa coleção, acho que eu só tenho um, que eram uns livros em espanhol, que era como dar, como parecer inteirado, como parecer entendido em diversas coisas, como parecer entendido em vinho, em jazz, em não sei o quê. Que era um livro de humor, uma picaretagem, assim, de você, olha, quando tiver com alguém do vinho, fala tal coisa, você não entende nada daquilo, mas você tem coisas chaves para falar, para impressionar os outros, vamos dizer, no boteco. Conhecer arte não tem nada a ver com isso, é uma abertura para aquela experiência. É uma educação do seu olhar para que ele eduque você novamente. Está se abrindo para que uma nutrição do seu espírito e da sua sensibilidade volte. Para que você aproveite aquele umbuzeiro do Elomar. Para que você fique nas vésperas do belo. Para que você alcance as vésperas do belo. E não fique só como o personagem robotizado, mas que você vá descobrindo o sentido das obras relacionadas com a sua vida, da sua vida com a realidade. Então a obra tem um mecanismo muito poderoso nesse sentido. Quando eu falo aqui do método e do desenvolvimento das habilidades, e que eu repito, realmente agora nós estamos com 1 hora e pouco de palestra, não dá para eu detalhar, no curso eu vou detalhando porque isso tem que estar vinculado a uma série de atividades. É como se você fosse realmente se alfabetizando. Como que eu posso alcançar essas notas tão proveitosas quando eu estiver no museu, quando eu estiver vendo um quadro, como é que eu formo o meu repertório, como é que eu crio a memória, de modo que isso que eu conheço não seja uma informação, mas com que isso se incorpore à minha personalidade como um conhecimento real e faça parte da minha felicidade e do meu sentido humano. Com isso a gente conclui a palestra e eu volto a fazer o convite para vocês com uma ótima notícia. Espera aí, não saia ainda porque tem uma excelente informação.
Esse curso, como eu falei, não é uma historinha das artes, tudo isso que eu falei aqui você vai ver lá muito mais, é tudo isso aprofundado, e tem essa importantíssima informação para quem está aqui agora e até amanhã, durante as próximas 24 horas, quem quiser comprar o curso Introdução à História da Arte, terá 30% de desconto com esse cupom aí, Como Ver Arte, que está no chat em algum lugar aí, o link prontinho, engatilhado, que a gente malvadamente deixou pronto para vocês aqui. Quem se interessou por toda essa conversa, quem viu aí possibilidades de desenvolver isso muito mais, cara, eu convido você, porque lá a conversa é muito outra. E eu faço uma pequena observação, tá? Este curso, é uma espécie de obra em progresso. Volta e meia eu estou colocando uma coisa nova lá. Ele tem crescido, ele tem melhorado. Eu tenho feito algumas coisas nesse curso, por exemplo, essa coisa de botar aulas novas. Então, ele é um curso, ele está pronto. Eu tenho, assim, eu sou um péssimo vendedor, mas eu vou dizer isso aqui porque me interessa que você veja, lógico, né? Lógico que eu quero que você vá lá para dentro. Mas de verdade eu tenho um elenco assim, de alunos e hoje já amigos. Alguém botou aqui, não vi ali, que o curso. Eu tenho alunos que viraram meus amigos porque amaram o curso. Eu às vezes fico achando assim, puxa, esse curso podia melhorar, por isso que eu vou lá e quero botar uma coisa nova e melhorar o curso. É o melhor curso disponível sobre esse tema. Alguém falou aqui, não vi quem é, obrigado. Então é um curso que eu estou aperfeiçoando e eu quis muito fazer essa palestra, primeiro que eu adoro falar sobre isso, e queria que você tivesse aí uma visão de como um curso de História da Arte, como esse tema, pode ser desenvolvido com muito mais profundidade, volto ao começo da nossa palestra, do que apenas, sei lá, do que apenas uma sequência de historinhas, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês, reforçar. Eu queria saber se eu posso tirar o compartilhamento para vocês verem a tela cheia, para eu encerrar aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Posso encerrar o compartilhamento? Posso encerrar o compartilhamento de tela para a tela cheia? Pode. Então, interromper o compartilhamento. Pronto, agora a gente está mais próximo aqui. Então, repito, tá? Quem esteve aqui até agora, eu espero realmente que essa palestra em si tenha tido proveito, que tenha frutificado, que você possa ter encontrado caminhos, tido ideias, achado algumas soluções, descoberto alguns caminhos, resolvido talvez alguns pequenos problemas, ou pelo menos ter tido assim, um indício de caminho para seguir nesse tema. Enfim, que isso tenha contribuído com a sua inteligência de alguma maneira sobre o tema e o seu desejo e a sua felicidade sobre as artes. Mas reforço o convite. Entrem lá, bisbilhotem lá tudo que vocês puderem no Introdução à História da Arte. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para a gente bater um papo. No site tem os espaços para você poder conversar com a gente, tem o e-mail, quem quiser mandar dúvidas. Doutor Leandro está dizendo, sensacional, muito obrigado. Compra realizada, olha que maravilha, obrigado, seja muito bem-vinda mesmo, né? Deixa eu concluir só com uma ideia aqui que eu acho que não ficou muito... Eu acho que eu falei, mas uma coisa importante, tá? Nem a palestra aqui e nem o curso são sobre disciplinas. Eu estou falando da educação da sua pessoa, da sua personalidade. A gente, na educação moderna e nas escolas e na nossa experiência escolar, está muito habituado a confundir a educação com um conjunto de informações disciplinares que não se conectam em nada com a nossa vida. Aquela pergunta que a criança faz, para que serve isso? Ela tem razão, porque a maioria do que a gente vê na escola não serve para nada. E não é assim que eu acredito, não é assim que eu escrevo e não é assim que eu dou aula. Eu acredito que a educação ela é para formar pessoas, formar uma personalidade, formar uma inteligência e sim,
o pessoal está mandando informação que, como a gente demorou um pouquinho, teve um pequeno problema no início, quem perdeu o comecinho poderá ver de novo amanhã lá no grupo do WhatsApp, tá? A palestra está salva. Ela depois vai ficar disponível apenas para quem estiver no curso de Introdução à História da Arte, mas amanhã a gente ainda vai disponibilizar para quem quiser assistir lá no WhatsApp, tá bom? Então é isso, assim, não é uma educação disciplinar, é uma educação humana. E repito, e eu não vou falar isso aqui no sentido vazio ou sentimental, para que ela seja um componente da felicidade do seu conhecimento, a sua felicidade pessoal de entender sentido nas coisas, capaz de iluminar o sentido da sua própria existência, da sua própria vida. Ok? Então amanhã estará disponível ainda amanhã, não percam o cupom, deem uma olhadinha no curso e são todos muitíssimo bem-vindos, ok? Agradeço novamente a presença de vocês. Deixa eu só ver se tem mais algum recado para que eu não esqueça de nada. Acho que ainda não, né? É isso. E acho que vou fazer mais vezes isso. Gostei da experiência. Marcela está dizendo inscrita, puxa, muito bom, muito obrigado. E fiquem atentos, tá? O curso, como eu falei, uma obra em progresso, está crescendo, daqui a pouco, ele já é grandão e daqui a pouco volta e meio eu boto mais coisas lá. E ele está crescendo. Professor, eu sou arquiteto, em que medida é essa educação? E não consigo ler tudo aqui. Espera aí que tem um recadinho aqui para eu passar para vocês. Espera aí. Espera só um pouquinho. Senão, às vezes eu esqueço uma coisa e ela pode ser importante para vocês aí. Como essa, por exemplo, que vai estar disponível amanhã lá no WhatsApp, né? Pode responder o Felipe do chat. Ah, sim, o Felipe perguntou, ele mora nos Estados Unidos, e se dá para comprar, se é disponível com cartão brasileiro. Sim, total. Tá? Pode ir com tudo. Tá chegando algumas perguntas aqui, porque eu não consigo ler na tela. E então estão me mandando algumas aqui para a gente poder responder. Um detalhe importante, tá, gente? Eu vou responder algumas coisas aqui, mas chegou a do Felipe aqui, arquiteto. Vou olhar já. Qualquer dúvida que vocês tiverem de hoje para amanhã, manda mensagem via e-mail. Lá no site tem como vocês entrarem em contato com a gente. Então pode colocar as dúvidas lá, a gente vai estar atento. Professor, sou arquiteto. Em que medida essa educação do olhar do curso contribui para entender melhor as obras arquitetônicas? Pô, excelente, cara. Ó, muito importante essa pergunta, Felipe. E o seguinte, outro dia me chegou pelo Instagram também uma pergunta: em que medida a leitura de obras literárias ajudaria o entendimento das obras de arte pictóricas, né, as imagens? Veja bem, vou fazer primeiro uma relação, depois vou especificar um pouco com a arquitetura, tá? Uma coisa que eu não expliquei aqui, que lá no curso eu explico em detalhe, quer dizer, a arte, a gente pode separar a arte assim, numa grande caixa chamada a arte, e depois essa grande caixa, ela tem lugares específicos que são as suas linguagens. Há autores que tratam isso de maneiras diferentes. Veja bem que, hora nenhuma, estou fazendo referência a grandes bibliografias, Hegel, e fulano e Beltrano, não estou interessado nisso, eu estou interessado que a gente alcance os conceitos e os entenda, tá? Alguém perguntou se eu explico. Vou parar aqui rapidinho só porque chegou ali. Alguém explica sobre os períodos? Explico sobre os períodos, sim. No programa do curso tem um como fazer uma linha cronológica. O que eu estou dizendo é que isso não é a ênfase do curso. A gente não fica 15 aulas entendendo a evolução histórica. Que a gente geralmente até fez isso durante 3 anos na escola e não adiantou nada. Então isso é um corte do curso. Porque isso é uma coisa que você vai ter que estar sempre revendo. E esse corte lá é feito com uma abordagem um pouquinho diferente. Mas voltando ao que eu estava falando, autores tratam isso de maneira um pouquinho diferente, mas em tese, a maneira como eu mais gosto, mais entendo e acho que é a mais correta e a mais profunda, eu estava até procurando um livro para mostrar aqui sobre isso, é que existe uma grande família chamada arte, e nessa família suas linguagens específicas, a música, o cinema, sei lá, a poesia, o romance, ou a literatura, a gente pode botar a pintura, a fotografia,
etc. e tal. A arquitetura é uma delas. Então, primeira parte da resposta, Felipe, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a interface dessas linguagens, a sua experiência com as diversas linguagens, há de iluminar a sua linguagem. Um artista, geralmente, dificilmente você verá um grande artista completamente fechado na sua linguagem. Há casos, por exemplo, como o João Cabral, que dizer não gostar de música e tal, mas primeiro que não se sabe o quanto que isso é verdade, o quanto que isso era um charme, mas ele gostava de pintura. Então ele estava fechado para uma e aberto para outra. Então, assim, porque na interface dessas linguagens você vai compreendendo coisas muito sutis da sua própria linguagem que o meio totalmente envolvido com ela às vezes não consegue explicar. Dizendo de outro modo, você mergulhando nas obras de arte há de perceber coisas e detalhes, alguns práticos sobre forma, cor, composição, e outros muito sutis, e alguns até misteriosos, e alguns que a gente não pode nomear aqui, porque você vai descobrir sozinho, que são que hão de iluminar a sua prática na arquitetura. Então, aprender a ver uma outra linguagem é algo muito iluminador sobre a sua própria linguagem, porque ela cria desvios e aberturas que, às vezes, o hábito dentro da linguagem específica na qual a gente está e com a qual a gente lida não permite a gente ver. E, mais particularmente ainda, puxa vida, a arquitetura ela é um mix de artes, né? Você sabe disso, ela é uma composição de artes, ela é uma arte dificílima e muito sofisticada, e ela, sem dúvida nenhuma, é também uma arte visual. Então, com certeza, o que você pode aprender em texturas, proporções, isso há de ser muito útil na arquitetura. Bem? Acho que é isso. Maravilha, gente. Assim, então, nós concluímos nosso encontro de hoje. Eu espero que a gente possa se encontrar novamente, ou lá dentro do curso de História da Arte, ou em outras situações tais como essa, tá bom? Um abraço grande. Eu agradeço novamente cada um de vocês, a atenção, o interesse. É realmente uma alegria enorme poder falar, compartilhar esses assuntos com vocês. Pena que é online, a gente não tem como interagir de verdade, né? É esquisito falar um pouquinho com a máquina. Espero que vocês não tenham ficado muito... que isso não tenha atrapalhado vocês assistirem a aula, porque às vezes é esquisito, eu estou falando aqui com um computador, eu prefiro falar com vocês, pessoalmente, com gente, mas há de haver também a oportunidade que a gente faça o presencial, tá bom? Muito obrigado novamente, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.